E baseado no que a senhora está falando, a pergunta que eu tenho para te dizer é: quais são os tipos de divórcios aqui no Brasil? A gente tem 2 tipos de divórcio, o amigável e o litigioso. Amigável é esse onde todo mundo senta lá, conversa com... O divórcio, eu digo que ele é feito no escritório de advocacia. Que nem alguns que a gente vê nos Estados Unidos, que é feito na própria sala do advogado. É feito ali mesmo. Todo mundo assina, coloca lá manda para o judiciário, o juiz assina, pronto, acabou. Ou no cartório, que também tem a opção, vai lá o advogado, todo divórcio é feito por advogado, mesmo que seja em cartório. Divórcio e inventário precisa de um advogado. Não dá para chegar por conta, é amigável, eu e ela vamos lá. Não, precisa de um advogado. Primeiro que é para mostrar, para verificar se está sendo tudo certo, ninguém está sendo lesado, e para mostrar o que eles estão fazendo. É uma medida assim, assim, assim. Então, o litigioso já não pode ser em cartório. Litígio é briga. Então, quando tem briga, não tem como. Outra coisa, se tem menor e deficiente, não pode ser feito no cartório. Tem que ser feito no judiciário, mesmo amigável, porque precisa decidir a situação dessa criança. Então, não dá para botar embaixo do tapete a responsabilidade dos filhos. Ela tem que aparecer também. Exatamente. Bom, a senhora acabou de falar do cartório, né? Uhum. Então, o divórcio no cartório, ele é realmente mais rápido? Para mim, na minha opinião, o divórcio amigável ele é rápido em qualquer local. É que no cartório o advogado leva a documentação dos casais, do casal, né, no caso, e o cartório marca uma data para eles voltarem a assinar. Já no escritório, eu redijo, os 2 assinam, eu coloco no judiciário, então é rápido, os 2 são rápidos. O valor do custo é o mesmo, tanto para um quanto para o outro. É que você sai de lá já com... Já assinado, já divorciado com a escritura. É no mesmo dia, né? Uhum. Só que tem um tempo, né? Primeiro eu levo, eles marcam uma data, aí vai do cartório, o tempo é deles. Então não tem que esperar nada. Já no judiciário eu tenho que pegar as documentações e passar para eles levarem no cartório e averbar. No cartório já sai averbado. Mas tudo em torno de 1 mês. Ah, sim. Como que fica quando tem filhos menores? Já não dá para ser feito no cartório. Quando tem filho menor, só no judiciário. Por quê? Já tem que deixar a pensão. Você pode até não falar da guarda, nem da regulamentação de visitas. Mas a pensão já tem que deixar acertada. Tudo estipulado. Mesmo, ela não quer, ele não quer. Aí tem que deixar claro ali que está abrindo mão de um direito que não é da pessoa. Pensão, o direito é do filho. Sim. Ou do incapaz. Por algum problema, né? Não é da mulher nem do homem. Então, você tem que deixar claro que você está abrindo mão de um direito que não é seu. Aí, quem vai decidir se você pode abrir mão ou não é o Ministério Público. Porque ele é que intercede pelos menores. Entendi. Tá? Então, vamos abrir mão. Daí eu tenho que falar, olha, não, é porque cada um vai arcar. A gente sabe como escrever, mas tem que colocar ali. Que está abrindo mão, porque cada um vai arcar com a sua responsabilidade. E geralmente quem pede a pensão depois do divórcio? Geralmente são as mulheres que pedem a pensão? Aí, no caso, pensão para mulher... também tem homem que pede. Tem? Porque, assim, a pensão é um direito dos filhos. Mas o homem ou a mulher, eles também podem requerer a pensão por um determinado tempo, que geralmente leva em torno de mais ou menos 2 anos, no máximo. Mas tem regras para pedir. Eu tenho que comprovar, né, a pessoa que está pedindo, que comprovar que necessita desse auxílio por um tempo. Porque passou muitos anos cuidando da casa, e às vezes o homem é o dono de casa, enquanto a mulher é a provedora. O homem isso é bem normal, né? Hoje em dia. Bastante. Então, se você abandonou a sua vida
para cuidar da casa e dos filhos, mais que justo que a outra pessoa que está pedindo o divórcio te ajude por um determinado Exatamente. tempo, até que você se aloque de novo no Porque, de mercado. certa forma, ela abriu mão da própria vida. Não, tudo bem que faz parte, né, do ser humano estar casado, cuidar da casa, dos filhos, né? Só que ela abdicou por um tempo, né, de fazer alguma coisa para si, para cuidar. E hoje homens também, né? Hoje é tão normal, né? Muitos donos de casa. A mulher agora vai pro trabalho e alguém precisa cuidar da casa e dos filhos. É uma escolha, se tá tudo bem, só que depois na separação tem que entender que essa pessoa se abdicou de muita coisa para cuidar dos filhos Sim. e da casa, como tanto o homem quanto a mulher. Como que os bens são divididos quando chega ao divórcio? Depende do regime de casamento. Quando você vai casar, você opta por um regime. A regra no Brasil é a comunhão parcial de bens, onde tudo que é construído durante é dos dois, mesmo que só um arque com esse valor. Porque a sua contribuição é cuidando da casa. E o dele ou dela lá fora. Mas está contribuindo com 50%. Sim, porque cada um está fazendo uma parte, cada um está de um lado fazendo de forma diferente, Exatamente. Né? Então, aquilo que é comprado nessa constância, mesmo que o homem colocou 100% do dinheiro, ela colocou 100% da energia dela ali na casa. Administrando tudo, né? Então, é parcial. Então, 50% é dele, 50% é dela. E aí, no divórcio, é a mesma coisa. Quais são os tipos de regime? Nós temos o comunhão parcial, que é a regra, separação total, comunhão total. Separação total tudo se separa. O que é seu, o que é meu. Já faz esse regime antes de casar. Fora a comunhão parcial, qualquer outro regime tem que ser feito um pacto. Tem que primeiro fazer no cartório também que faz esse pacto, deixando claro qual vai ser o regime. Quando você não faz nenhum, já vai automático, parcial, né? Vai automático. E a união estável também, o regime da união estável é comunhão parcial, mesmo a união estável não formalizada. Já mesmo que você não tenha o tal do papel, quando você está morando com uma pessoa, é o regime da comunhão parcial. Então, o que construiu ali durante dos dois, mesmo que... só tô morando junto. Não, você não tá... É meu namorado. Não, tá morando junto não é namorado, é marido. Tem um dos bens ali para partilhar depois. Então, são 3 tipos de regimes? São 4. 4? São 4. Comunhão parcial, a separação total, a comunhão total e um que é obrigatório. Que esse obrigatório, a separação obrigatória, tem regras. Por exemplo, o Pelé, quando se casou com a última esposa dele, ele se casou nesse regime, porque quando você se casa depois dos 70 anos, você precisa obrigatoriamente ir para esse regime. Você não tem a opção de fazer a comunhão parcial. Não, porque já... Porque entende-se que, muito embora ele construiu muita coisa depois, mas entende-se que não vai construir mais nada, né? Então, não é justo ela ter direito, ou ele ter direito àquilo que ele trabalhou 70 anos para construir. Então, no caso, a pessoa não tem direito a nada. Não. E qual é o outro que a senhora de comunhão total? Comunhão total é quando eu divido tudo. Aquilo que era antes e o que eu vou fazer durante. Por exemplo, a comunhão parcial, o que é seu anterior, a gente só divide do casamento para frente. E aquilo que você tinha, ou se você ganhou uma herança, é seu, não se comunica com o seu marido. A comunhão total vai tudo. Antes, durante, e depois? É tudo junto. É tudo um bloco só. Nossa. O que teve os casamentos antigamente era assim. O que teve você ganhou uma herança, metade dessa herança vai para o seu esposo ou para sua esposa. A grande maioria do passado era assim. Então, que gerava muitos problemas. Nossa. Só que assim, entenda uma coisa. O regime, de separação, ele é diferente de quando a pessoa morre. Então, assim, a gente não dá para explicar agora, porque é um tema muito longo, mas uma coisa é separação, outra é morte. Dependendo do regime, mesmo que você faça um regime ali que está separando, na morte muda.
Regime de separação é uma coisa, morte é outra. O regime de casamento é o mesmo, mas se vocês se separarem, usa o regime que escolheu. Mas se morreu, não houve uma ruptura espontânea. Aí já acontece diferente. Isso, foi porque a pessoa morreu, foi porque Deus quis levar. Então, não houve aquela separação. Entendi. Então, o vínculo não acabou por conta de uma briga ou alguma coisa assim. Tem muita dúvida em relação a mudar o nome depois do divórcio. Você pode optar por ficar com o nome quando você opta por acrescentar o nome ou tirar alguma coisa. Hoje, a grande maioria não muda o nome. Eu me caso e mantenho o meu nome de solteira. Eles não acrescentam, mano. Não acrescenta. A grande maioria hoje está optando por não acrescentar. Não porque pensa, vou me casar para me separar, se eu me separar. Não, não é por isso. É que você tem que mudar toda a documentação. Se você já tem filhos, você precisa mudar a documentação dos filhos também quando você se casa. Então, vai lá é e mais tem... trabalhoso, então, né? É mais trabalhoso. Então, eles estão optando por manter o nome. Mas se você mudou, e aí você, depois, na separação, no divórcio, você tira esse nome e volta o nome de solteira. E aí muda toda a documentação também sua. Em alguns casos, dependendo de como essa pessoa é vista na sociedade, ela tem que manter. Se eu tenho, por exemplo, se o meu Mendes fosse do marido e fosse um nome forte, tipo... sei lá, ele fosse lá o Chico Anísio, por exemplo, fosse Chico Mendes, e ali eu fosse esposa dele, esse Mendes me daria um peso para minha vida, então eu poderia manter. Porque existe uma história ali e eu sou conhecida por... então isso. mantém. Pode manter. Mas você pode tirar ou colocar conforme... se você quiser. E hoje os homens estão colocando os nomes das esposas neles. Principalmente quando você tem um nome mais pomposo. Ou quando você precisa de uma cidadania. Então, hoje é bem normal, né? O que tem de casamentos intercultural, tem. Hoje em dia está bem comum isso, né? E eles querem a cidadania e eles fazem isso. Mas eu não sabia que funcionava desse jeito, de colocar o sobrenome da mulher no nome deles. Sim. Né? Eu não sabia. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Pode. Por causa da cidadania. Ou porque é bonito. Se você tem um sobrenome bonito, a pessoa vai querer levar. Entendi. E quanto tempo demora, doutor Antônio, o divórcio? O divórcio que saiu em 1 semana. Judicial. Qual amigável. É o mais longo? Tem um que 2 anos. Meu, 2 anos. O divórcio, a partilha então, é outra briga. Prazo, não, né? Não. Pro litígio, não. Só pro amigável que é no máximo 1 mês. No máximo. A não ser assim, que você pegue uma época que, se for no judiciário, né? Se pega uma época que o judiciário está entrando em recesso, que é em dezembro. Se eu entrar com um divórcio na semana do recesso, pode ter certeza que ele vai ficar parado. Só vai em janeiro. Só em fevereiro. Porque volta 20 de janeiro. Então, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Aí, até retomar, ele vai começar aqueles mais antigos. Então, então só em fevereiro. Só. Mas pelo menos já deu entrada. Sim. Falando nisso, é um assunto que não tem muito a ver com o nosso tema, mas é algo também que está muito em alta, né? A pensão socioafetiva. E futuramente eu gostaria de trazer esse assunto, sabe? Porque hoje em dia tem muitas coisas, né, relacionadas a isso. Tem. Essa semana foi, acho que segunda-feira, eu dei a notícia para um pai afetivo que ele conseguiu adotar os meninos afetivamente, né? Ele é pai socioafetivo. E aí, quando ele me procurou para adotar os enteados, eu falei que... tem isso também agora? Tem, é adoção socioafetiva. Não sou pai, então, mas eu vou incluir o meu nome lá. Ele tem um relacionamento com uma moça que é viúva e acho que tem 2 filhos. E ele pegou muito amor a essas crianças e eu expliquei, olha, a adoção socioafetiva, ela não é um casamento. Então, é para sempre, viu? Essas crianças terão todos os direitos que os seus filhos terão, inclusive de pensão alimentícia. Então, mas ele quer, porque ele tem amor aos filhos. Então,
vai pagar pensão, se caso se separarem, as crianças vão receber herança, tudo. Se por acaso ele morrer, ele tem mais filhos de um casamento anterior, tem 4 da primeira esposa. E agora mais 2. Agora mais 2. Então, esses 2 vão ter os mesmos direitos que os 4. E sabia que também tem pensão, que também é um assunto que pode ser para depois. Padrasto também tem que dar pensão para enteado, mesmo que o casamento tenha acabado. Dependendo do vínculo que teve, se você pega uma criancinha, um bebê, e depois se separa da mãe com 8, 10 anos, você é pai daquela criança. É obrigatório isso? É claro, precisa comprovar, né? Por mais seja, eu não concordo muito com isso, sabe? Mas, depende. Enfim, né? Depende, olha, que nem essa mulher que dá adoção. Ela é viúva. Aí uma pessoa entra, o pequenininho, acho que tinha 2 anos, entra na vida. O mais velho tinha 2 anos. O mais velho tinha 2 anos. Aí era recém. O rapaz morreu atropelado, que Deus o tenha. Meu Deus. Mas assim, ele entrou na vida de crianças que nem chegaram a conhecer o pai. Exatamente. Aí ele dá amor, as crianças pegam o amor, e aí depois? Vai embora, também não é justo, né? Não, claro que não. Então a gente não tem que pensar no relacionamento em si. Porque se a gente for pensar, e os pais que abandonam, né? Sim, é verdade. Os pais... Porque assim, as crianças são muito pequenas. A mais velha tem 2 anos, o outro é bem pequeno. Tinha, né, na ocasião, hoje já são maiores. Então, assim, eles vão ver o homem como o pai deles, né? Então, ele assume uma responsabilidade mesmo de pai, né? Sim. Qualquer um que entre, como a mãe também, né? E aquela mãe madrasta que entra, também assume a responsabilidade de mãe. Então, precisa pensar muito quando entra e depois quando sai. Que tem ali um serzinho que você moldou também, de certa forma. A pensão socioafetiva é obrigação. Obrigação. O de padrasto é que você precisa comprovar, mas a socioafetiva assumiu a responsabilidade de adotar aquelas crianças. São filhos. Porque socioafetivo é porque você não entrou no banco de adoção. Você se casou com uma pessoa, você tem um relacionamento com uma pessoa que já tem filho. E aí eu quero assumir como se meus filhos fossem. Um homem vai se relaciona com uma mulher que tem filho, ou vice-versa, e fica, sei lá, 5, 6, 10 anos. Eles se separam. Ela pode pedir a pensão socioafetiva? Os filhos, se eles forem menores. Porque assim, se ele se relaciona com ela e não faz igual esse moço fez, de assumir, de adotar. Se relaciona com a mãe e assume a família sem nada. Só mora junto. Só mora, casou, mas mora... Não adotou as crianças. Não fez essa adoção como esse teu cliente fez. Eles se separam. Aí é de padrasto. Não é socioafetivo, é de padrasto. E no caso, eles se separando, se pedir a pensão... Se ela comprovar, por exemplo, que o pai é morto, né? Porque a responsabilidade primeiro é do pai, do genitor. Mas se ele morreu, ou não se sabe onde não tem ninguém da família, aí sim, ela vai pedir pro marido dela. Pro ex-marido, no caso, porque ele é padrasto. Então, a pensão... Por ser padrasto, sim. Então tá bem complicado hoje se envolver, né? Então são assuntos que eu quero trazer, porque também é dúvida de muitas pessoas. E é um assunto que tá bem alta, né? Tá, e é bem polêmico mesmo, que tem aqueles que, nossa, mas tem direito, mas deve, não deve. A gente, quando pensar assim, mas será, antes de julgar, pense, tem criança ali envolvida que ela não pediu para ninguém se envolver com ninguém. É a inocente da história. Ela precisa comer, ela precisa estudar, ter roupa, e aí? Eu acho que hoje as pessoas têm que se relacionar de uma forma... Consciente. Não olhando somente para si e para outra pessoa. Como a senhora falou, tem uma criança ali no meio. Então, tanto o homem ou a mulher que se relaciona com uma pessoa que tem filho, né, filhos pequenos, eles têm que se relacionar de forma consciente para evitar estresse lá na frente, né? Não, o correto seria, mas você como terapeuta, você sabe que o ser humano, ele não pensa antes de agir, exatamente, né? Tomara que com tudo isso, as pessoas se conscientizem antes de entrar em relacionamento. A responsabilidade não é só do que está entrando, né? É da mãe também de deixar bem claro
que tem um pacote. Ela não é sozinha e aquela pessoa vai precisar ser respeitada como um ser humano. E não vai ser nem moeda de troca, que é o que mais acontece. Filhos são moeda de troca. Então, essa criança ali, aquele serzinho, olha, faz parte da minha vida. Então, para me amar, precisa amar meu filho e entender que ele vai estar ali e que vai depender de você, no caso, se for alguém que... Ou não, porque às vezes também não precisa depender financeiramente, mas emocionalmente. Vai depender de alguma forma, então depende, vai depender, né? E você tem que estar disposto ali. Todo mundo precisaria se conscientizar disso, que tem um ser que está em desenvolvimento, mas ninguém se conscientiza, não. Acho que precisa trabalhar muito na cabeça do ser humano para entender que o outro ali, que a criança precisa ser protegida independente dos seus relacionamentos. Hoje em dia, eu fico vendo muito meme na internet, né? Sobre a pensão socioafetiva, né? As pessoas fazem piada, mas o assunto é bem mais profundo do que parece ser, né? Dos memes, de tudo, porque envolve vidas, né? Envolve ser humano, envolve criança, envolve emoções. Muitas pessoas não pensam, não são todas, né? Mas... Eu não acho que seja hoje, não. Sempre. Eu acho que sempre. Porque, só que assim, hoje está maior. Tem aumentado cada dia mais. Ou também, eu sempre acho que é por conta da facilidade de informação. Então, Exatamente. a gente consegue saber mais rápido um monte de coisa que sempre existiu. Esse negócio da pensão socioafetiva, que antigamente não usava esse nome, mas... Já no começo da minha carreira, um rapaz me procurou porque ele estava pagando pensão para um filho que não era dele. Ele assumiu. E não falta aí você assumir um filho que não é seu. Mas você não assume para fazer que nem esse meu cliente. Você assume porque você está com uma mulher que está grávida, então eu vou assumir o filho como se fosse meu. Porque eu amo, adoro, não sei o quê. Mas casamentos acabam, não é? Ninguém entra para acabar, mas acaba. E no que acaba, você registrou uma criança que não é sua. Aí você quer tirar a pensão. Mas não é justo, né? Não é justo, mas tem muito. Porque se ele fez isso, ele assumiu uma responsabilidade. Então ele vai ter que honrar esse compromisso. Então não fizesse. Porque o que acontece, como a senhora falou, ele ficou lá. O que acontece também muito são mulheres que às vezes são abandonadas grávidas. E conhecem homens, eles vão e assumem. Vão na emoção, os emocionados, né? Porque quer pessoa mais carente que uma grávida abandonada? E uma pessoa carente, ela tá, você sabe melhor que eu, ela tá suscetível a qualquer coisa. Aí chega um outro ali e começa e fala, ela não tem reação, ela só quer um pouquinho de atenção e carinho, né? Porque se é abandonada grávida, né? Aí o que acontece? Aí aquela pessoa, vocês vão morar juntos e tal, e registra o filho, aí aquilo tudo acaba, porque depois a carência acaba da mulher, ela se torna forte. Mas da forma ele vai ser pai, né? Da criança. Vai pra vida toda. Pra vida toda, porque a criança vai nascer e ela vai ter ele como pai. Ou também tem aqueles que são enganados também, né? Que também não... Como assim? Os pais que acham que são pais, né? Tem muito também, né? Aí depois descobre que não é pai, também assumiu uma responsabilidade para a vida toda. Não tem... Hoje em dia, a proteção do menor, ela está muito grande. Então, assumiu, vai ficar. Então, quando você desconfia que o filho não é seu, procure um advogado, porque ele vai te ensinar o que você deve fazer. Porque não é só chegar e exame de DNA, que nem vai lá no ratinho, exame de DNA e o filho não é seu e a vida seguiu. Não. Acabou, tirou o nome. Antes era assim, conseguia. Hoje não. Se você criou vínculo com essa criança, mesmo não sendo pai, você é pai. O vínculo emocional, ele consegue ser maior do que o financeiro. Exatamente. Porque as pessoas se confundem, porque dinheiro e tal, financeiro. Não. O vínculo maior e mais danoso é o vínculo emocional. Sim. Porque fica buracos, né, dentro de uma pessoa, dentro da alma de alguém, de uma pessoa. E é o que é o mais grave. Porque o financeiro você vai lá, corre atrás, você repõe. Consegue repor, né? Mas e o buraco emocional que fica na criança? E ele praticamente fez vamos supor, pegou uma mulher grávida e decide se separar lá na frente, ele fez a mesma coisa que o pai fez.
Abandonou também. Então, essa criança ela foi abandonada 2 vezes. E depois a probabilidade dele abandonar lá na frente é grande também, porque é um ciclo, né? Se não tratado. Mas aí precisa da população toda, do ser humano se conscientizar, não sei quando vai. Bom, se conscientizar acho meio difícil, que está cada vez pior. Não vai se conscientizar. Então, por isso que temos aí as terapeutas, para tentar, para mostrar que alguma coisa está errada. As pessoas ficam muito focadas no financeiro, mas esquecem que o maior dano é o emocional. E não pensa no outro, pensa em si. Tem que saber que é uma criança que você vai deformar um caráter ou você vai moldar um caráter de um ser humano que está em desenvolvimento. Essa é a responsabilidade que homens e mulheres precisam ter antes de entrar num relacionamento com uma pessoa que tem filho. E o emocional, o que eu vou fazer emocionalmente? Eu estou preparado para assumir uma responsabilidade emocional dessa? Eu estou preparada para assumir uma responsabilidade com uma mulher ou um homem que tem filho? Porque a criança se apega. Sim. E as pessoas brincam, fazem meme, mas as coisas é muito além do que as pessoas falam. Sim. E hoje em dia a gente tem tudo na mão. São muitas informações de vários lugares que acabam as pessoas ficando mais perdidas ainda. Porque A fala uma coisa, B fala outra, C fala outra. E, na verdade, esse excesso de informação gera desinformação. Gera desinformação e as pessoas estão ficando cada vez mais ignorantes. Sim. Então, ao mesmo tempo que tem informação, não tem. Porque elas ficam cada vez mais perdidas. E as pessoas brincam falando da questão socioafetiva só financeiramente, né? Mas o emocional... Não sei se amor ou paixão, não sei. Paixão é cega, né? Cega. Então, assim, você acredita que é para sempre, E a vontade é que seja para sempre, mas também eu penso que a tecnologia, ela é uma bênção e é uma desgraça. Exatamente. Que também faz com que tudo fique muito efêmero. Então, hoje eu estou com você, amanhã eu já não estou, porque apareceu um outro ali, não sei o quê. E é assim, amores líquidos, como diz Balmer. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, lembra? Então, tem tinha, né, que faleceu, acho que é sociólogo, Balmer, que fala muito dos amores líquidos. Então, é assim. E aí, quem fica no meio disso... alguma coisa que não é líquido, que é sólido, que é uma criança. Hoje em dia, nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas não estão tendo mais responsabilidade emocional. Não. Elas estão indo por conveniência. Hoje eu me envolvo com você, mas amanhã, se aparecer uma pessoa melhor do que você, eu meto o pé e acabou. E esquece que... está deixando uma pessoa ferida emocionalmente. As pessoas estão sem responsabilidade afetiva, emocional. Sim. E é bem triste. Muito. E cada vez que passa, está pior. Muito. Cada vez que passa, está pior. E é raro hoje em dia encontrar pessoas que estão dispostas a entrar em um relacionamento e ser saudável. Geralmente quem faz isso também está doente emocionalmente. Com uma pessoa bem resolvida emocionalmente, que sabe o que quer, ela não vai fazer isso. Ela tem responsabilidade emocional. Sim. Ela tem responsabilidade afetiva. Então, pessoas que estão doentes, adoecendo outras pessoas. Que não tem nada com a sua doença, né? Que não tem nada a ver com a sua doença e acaba adoecendo. Porque a pessoa que faz isso, ela tem um buraco dentro dela, que quer ser preenchida a todo custo. Aí hoje está aqui, hoje você não serve mais, vou procurar outra. E ninguém consegue preencher esse vazio da alma de ninguém. E é rápido, do nada, né? Do nada, da noite pro dia, tá apaixonado, da noite pro dia acaba. Nossa, mas e fulano? Nossa, sumiu. Nossa, por quê? Não quero mais você. Por quê? Me deixa, vai. Bem triste. Doutora Antônia Mendes, Oi. Quer deixar um recado? Eu quero, primeiro, mais uma vez agradecer o convite. Estarei pronta quando for chamada novamente. Vamos falar, talvez, nunca no direito é um tema feliz, né? A gente não tem, porque direito é sempre triste, né? Sempre triste. Mas espero ser convidada novamente. Eu agradeço ao bate-papo. Foi bem interessante. E deixar assim, no Dia dos Namorados, que é hoje, pensem, como a gente estava falando, pensem no outro ser humano. No que tem ali a sua outra metade, que ninguém pode ser uma metade, né? Porque uma metade com uma metade não dá nada. Você tem que ser alguém inteiro para você e você inteira para se somarem. Então, pense naquele outro ser
e na família que vocês vão gerar para evitar. E se precisar se divorciar, se divorciem com dignidade. Que lindo, né? Com dignidade, porque não tem nada mais importante. O outro não quer, ele não é obrigado também a estar com alguém que não queira. Então, dignidade. É isso, dignidade. Bom, gente, hoje esse tema foi falado logo no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Entre em relacionamentos conscientes. Entre consciente de que tem uma outra vida que está com você. Quando não tem criança, mas tem alguém, se relacione com sabedoria, porque aquilo que você faz para o outro, na verdade, você está fazendo para você. Pense bem antes de se relacionar com alguém que tem filho ou filha, porque não estou falando somente financeiro. O financeiro a gente resolve, mas o mais grave é os danos emocionais que causam. Entre consciente, sabendo que tem uma vida que vai sofrer por você. Então é isso, gente. Espero te ver novamente aqui, doutora Antônia Mendes. Com certeza traremos outros assuntos, porque precisa ser sanada muitas dúvidas, né? Uhum. Então, obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada, muito obrigada. E Gente, até a próxima. Até o próximo episódio do podcast Código de Identidade. Tchau, tchau.